O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Você que é servo de Jesus Cristo, você que crê na sua palavra, você que recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como o Senhor da sua vida, você é membro do corpo místico de Cristo, da igreja orgânica de Cristo, da igreja que Jesus Cristo um dia haverá de voltar para buscá-la, para ser a sua noiva, sua esposa, conforme o seu propósito eterno. Este programa visa alcançar o seu coração, o coração da sua família, da sua casa, para que, por meio de mensagens ministradas, mensagens extraídas, tiradas da Escritura, nós possamos assim solidificar a nossa fé na verdade, para que possamos caminhar na verdade, proceder em conformidade com a verdade, e somente deste modo é que teremos um caminho seguro, um caminho de edificação, um caminho de transformação, garantindo assim que no dia da vinda de Jesus Cristo estaremos nós diante dele em pé, aprovados para a glória do nome de Jesus Cristo. E para o nosso aprazimento, conforme a própria Escritura declara, que o próprio Jesus dirá àqueles que tiverem vencido nessa época de trevas, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você, portanto, que tem no coração esse desejo, essa esperança da segunda vinda de Cristo, e esse desejo de estar com Ele, aprovado no seu reino milenário e por toda a eternidade, vocês são convidados a, juntamente conosco, a cada sábado, às 9 horas da manhã, neste canal, meditarmos conosco na Palavra de Deus e assim nós cresceremos em vida com toda a certeza. Antes de tudo, entretanto, gostaria de lembrá-los a respeito da nossa 7ª Conferência Bíblica, que acontecerá no próximo mês, no mês de agosto, nos dias 19, 20 e 21. Dia 19 será uma sexta-feira, dia 20 no sábado, dia 21 no domingo. Nós teremos 4 reuniões. A primeira reunião, no dia 19 de agosto, na sexta-feira à noite, às 19h30. No sábado, no dia 20 de agosto, teremos 2 reuniões, uma pela manhã e outra à noite. Na manhã, às 9 da manhã, à noite, às 19h30. E então, no encerramento, dia 21 de agosto, domingo, pela manhã, às 9 horas. Querido, as conferências são reuniões em que o Ministério de Volta à Palavra se reúne com os convidados, com os irmãos em Cristo, com aqueles que têm interesse pela verdade, para juntos terem comunhão em algum tema relevante, em algum tema específico de grande importância para o nosso tempo. Já tivemos 6 conferências, esta será a 7ª, e então trataremos na 7ª conferência sobre um tema de grande importância: o pleno Evangelho de Deus, uma perspectiva hermenêutica de Romanos. Se você acessar o nosso site www.devoltapalavra.com, lá você encontrará uma janela, você vai clicar nessa janela e então você terá ali as informações, aquilo que nós vamos tratar nessa conferência, uma abordagem exaustiva e hermenêutica da primeira parte da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1 até o capítulo 11. Nós vamos verificar na própria Escritura, sem nenhum artifício humano, sem nenhum
não sofisma, esquecendo as tradições, mas buscando ali originalmente o pensamento paulino, como que ele escreveu aquela carta, como que ele tramou, articulando cada capítulo, articulando os temas para produzir o sentido que ele queria trazer a respeito do Evangelho de Deus, do pleno Evangelho de Deus, da natureza do Evangelho, do propósito do Evangelho, para que assim possamos entender como é que Deus, o Deus triuno, alcança cabalmente o homem, salva plenamente o homem, espírito, alma e corpo. Nós vamos verificar, mediante esta conferência, como que nós vivemos em tempos de apostasia, de trevas, com um tanto de falsos evangelhos. A partir do momento, meu irmão e minha irmã, que nós nos depararmos com o evangelho explicado, conforme se encontra em Romanos, porque Romanos não é um evangelho biográfico, como Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, é um evangelho que fala da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, do propósito eterno de Deus, de uma maneira aplicada, explicada. O apóstolo Paulo vai mostrando o que é a redenção, justificação, reconciliação, santificação, glorificação, como que Deus alcança o homem, a condição original do homem, o homem na lei, o homem fora da lei, os judeus, os gentios. Trata de maneira peculiar sobre as dicotomias lei e evangelho, fé e lei. Ou seja, nós teremos certamente um estudo claro como que Deus alcança e salva o homem plenamente. Eu quero convidar a você e a sua família para estarem conosco. Serão 3 dias no poder do Espírito Santo, mediante a exposição da palavra de Deus. Dias 19, 20 e 21. Coloque na sua agenda, coloque aí, faça um compromisso com Deus e com você mesmo, porque eu tenho certeza que Deus vai nos alcançar poderosamente com a sua palavra e a nossa vida nunca mais será a mesma. Depois que os olhos são abertos para a verdade, o engano não mais tem lugar em nossas mentes, nem tampouco em nossos corações. Como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta manhã, queridos, queremos convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Eu quero ler com os irmãos aqui alguns versículos, os versículos 15 a 18. Esta será a última mensagem desta série que temos tratado já há alguns meses, a revelação de Jesus Cristo no Evangelho de João, hoje abordando a respeito da ressurreição de Cristo. Leia conosco João Evangelho, capítulo 20, versículos 15, 16, 17 e 18, que nos dizem assim: Perguntou-lhes Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amados, ao fazermos aqui a leitura desse texto, nós estamos tocando no ponto nevrálgico, no ponto fundamental da fé cristã. A fé cristã, ela corre, se desenvolve a partir do trilho da verdade, que apresenta a Jesus Cristo como sendo Deus, o Filho unigênito de Deus, que é o Verbo encarnado, e então o Deus, o Verbo, o Deus encarnado, crucificado, e então o Deus encarnado, crucificado, ressuscitado. Esses 3 pilares
da fé cristã. Não é possível que você tenha, de fato, uma fé verdadeiramente cristã, e quando eu digo cristã, jamais estou me referindo a movimentos cristãos, porque é certo que ao longo da história, desde a morte de Cristo, têm aparecido muitos movimentos chamados e denominados cristãos. Mas observe e veja que a palavra cristãos, ou a palavra cristão, procede da palavra Cristo. Ou seja, é genuinamente cristão aquilo que parte da pessoa de Cristo, aquilo que expressa Cristo, que manifesta Cristo e que dá continuidade à mensagem de Cristo. É certo que há muitos movimentos, há muitos segmentos que tomam por empréstimo o nome de Cristo, mas simplesmente tomam por empréstimo, associando a este nome emprestado um tanto de coisas esotéricas, um tanto de coisas terrenas, humanísticas, filosóficas, que certamente não expressam o Evangelho e o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, pode-se dizer de um segmento verdadeiramente cristão, aqueles que têm a Cristo como a substância da fé. Aqueles que têm a Cristo como sendo o elemento ou o objeto da fé. A fé cristã, a fé evangélica, tem a Cristo como a sua essência, como a sua substância, como a sua verdade. E ao lermos o Evangelho, e nós passamos alguns meses falando sobre o Evangelho de João, é preciso que se ressalte, se coloque em relevo, sobretudo, 3 aspectos a respeito de Cristo. Como já foi tratado, a encarnação de Deus, a encarnação do Verbo na pessoa de Jesus Cristo, e então a sua morte, uma morte substitutiva, não foi uma morte de um mero assassinato, não foi a morte de um Marte, ainda que contém alguns desses elementos, mas sobretudo o próprio Cristo entregou a sua vida, como ele diz, eu entrego, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele veio morrer uma morte substitutiva no lugar do pecador, porque ele próprio não tinha pecado. Ele veio cumprir uma obra de remissão dos pecados, para redimir o homem, trazê-lo de volta a Deus, levá-lo a Deus, reconciliá-lo com Deus, justificá-lo com a sua própria justiça. Mas tudo isso não seria possível sem o terceiro aspecto desta obra divina, dessa obra de Jesus Cristo, que é a sua ressurreição. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. E a pregação do Evangelho pelos apóstolos também seria uma pregação vã. Ou seja, Paulo está dizendo que a essência da verdade tem que passar pela ressurreição de Cristo. Se você não crê que Jesus Cristo morreu na cruz uma morte substitutiva, uma morte vicária no lugar de, então você certamente não pode ser denominado um cristão. Você pode dizer que faz parte de um segmento que tomou por empréstimo o nome de Cristo devido ao seu peso histórico, para ganhar, quem sabe assim, alguma vantagem. E se você então também não passa pela fé na ressurreição de Cristo, não crê que Jesus morreu, foi sepultado, mas que ressuscitou dentre os mortos, uma ressurreição corpórea, uma ressurreição pessoal, você se desvia do Evangelho e, portanto, também não pode denominar-se um autêntico cristão segundo o Evangelho de Cristo. Mas veja, Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, diz a Bíblia que o seu corpo foi sepultado num túmulo novo, num túmulo de um homem rico chamado José de Arimateia, mas, sobretudo, devemos entender e perceber, conforme as palavras do apóstolo Pedro. Meu irmão, leia. Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, não temos como ler todo o texto, mas em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, quando o apóstolo Pedro começa a discorrer no dia de Pentecostes, explicando o que acontecia naquele lugar, ou seja, que o derramamento do Espírito Santo era prova cabal de que Jesus
havia ressuscitado dentre os mortos e havia ascendido aos céus. E nesta porção da Escritura, em Atos capítulo 2, Pedro nos deixa claramente registrado que quando Cristo morreu, o seu corpo sim foi para a sepultura, mas a pessoa divina que estava encarnada naquele corpo que foi morto e que foi sepultado, a pessoa divina, a qual Pedro chama de alma, ele diz que Jesus desceu ao Hades, ou desceu ao Seol, ou ao inferno. É meramente aqui uma questão linguística.